desejado. Porém, sua mãe faleceu e o seu pai já não dava mais amor. E talvez na minha, na tua vida, aconteceu a mesma história. E a gente se frustrou e a gente acabou querendo fugir e a gente foi parar onde? Em Lodebar. Eu fui para a terra de Lodebar com 13 anos de idade, devido a problemas familiares dentro da minha casa, onde eu já não aguentava mais situações e eu acabei falando, não, eu vou embora, se for para mim ficar aqui, eu prefiro. E fui. A primeira vez deu tudo errado, porque eu acabei indo e é Deus que faz tudo certo, mesmo da forma errada, e eu, sei lá, saí sem destino e sem rumo, com uma sacolinha de roupa na mão, e acabei parando lá na Coronel Cláudia, acabei parando na casa de uma mulher que me conhece, me chama de filha até hoje, foi tudo louco. Posei lá, tomei banho lá, comi lá, no outro dia ela me trouxe embora. Não deu certo. E fiquei ali, ainda levei uma baita de uma surra, mas passou. Daí depois eu falei, agora eu não vou mais para casa de ninguém. Agora eu vou mudar o projeto. E acabei indo em sentido ao centro. E aí acabei ficando lá em Lodebar, na terra do esquecimento, embaixo das marquises. Primeira semana, tudo bem. Ô menina, quer uma bolinha? Não quero. Aquele medo que alguém me surrasse, aquele medo. Aí depois Satanás começou a trabalhar na minha cabeça. Se você não fizer as mesmas coisas que eles fazem, você vai apanhar. Aí eu comecei e fui para as drogas. E lá em Lodebar, na terra do esquecimento, na terra do dedo apontado, eu sofri bastante. Não foi fácil. Teve situações de, que nem eu falo, que eu era ainda exigente, que eu ia nos lixos dos ricos, porque lá eu sabia que ia ter uma coisinha melhor para comer, né? E então teve muita situação ali de desprezo, de fome, de dedo apontado, e vai morrer dessa forma, porque eu estava em Lodebar. Em Lodebar não existe amor. Em Lodebar é difícil quem passe lá e olhe com um olhar de compaixão. Porque está em Lodebar, bom, se daí é um vagabundo mesmo, pode ficar aí mesmo. Não tem uma solução, aí está aí porque quer. Não. Muitas pessoas não vão simplesmente sair da sua casa para ir morar numa rua, onde não tem um lugar aconchegante, onde não tem uma comida na hora, só por ir, por achar bonito. Não. Mas tem dores aqui dentro, que as pessoas querem fugir, e elas acabam indo para Lodebar. Querem fugir daquela frustração, querem sair, porque não aguento mais, é tanta pressão, e você tem que ser alguém melhor, e você tem que ser isso, e você tem que ser aquilo, e a pressão é tão grande que elas acabam abandonando tudo e simplesmente vão. Só que elas vão com o pensamento, não, eu vou lá, a hora que me der vontade eu volto para minha casa, e infelizmente às vezes não dá tempo. Infelizmente às vezes não consegue voltar. Porque para ir para Lodebar é fácil, mas para sair de Lodebar é só com a ajuda do rei. Aleluia. Para ir para Lodebar qualquer um pode ir. A gente pode ali colocar ali, não, eu vou porque eu faço. Não. Mas quando chega em Lodebar, aí vê a realidade, que não é aquilo que eu pensava, que não é aquilo mais que eu desejava. Mas aí acaba muitas das vezes as pessoas não querem de volta. Não, eu não aceito mais você dentro da minha casa. Eu não aceito mais você do jeito que você é. Ou você muda ou você se muda. E as pessoas acabam ficando e ficando. Ali, ele chegou com 5 anos, 6 anos por ali em Lodebar. Mas tem pessoas que já estão aqui na Lodebar. Nós temos aqui o centro gigante, que a Lodebar está cheia de pessoas ali com 50, 60, 70 anos, porque nunca conseguiram voltar. E ali fica dependendo, mendigando. A palavra exata é essa, é mendigando a atenção, mendigando o amor, mendigando o que comer, mendigando o que vestir, mendigando tudo. E quem era Mefibosete? Príncipe do bem. Porque ele era neto de Saul. E no fim, aonde que ele foi parar? Aí nos mostra que nós não somos nada e nem ninguém. Somos todos iguais. Não podemos querer ser melhor do que ninguém. Porque só Deus sabe o que vai acontecer.
E ali ele ficou despido de tudo o que ele tinha outrora lá, que era o luxo, né? Era as riquezas, era mulheres para tudo quanto é lado, porque ele via isso ali, e é o que mais tinha, era bebida, era dança, era isso, era aquilo. Mas lá, se não tivesse a ama ali, com o amor no coração para cuidar dele, será que esse improvável ainda estaria vivo? E na minha e na tua vida? Se não tivesse promessa, será que eu e você, improváveis, estaria vivo? Como será? E ali começou tudo errado. Rejeição, tudo errado. Talvez na minha e na tua vida também deu tudo errado, começou tudo errado. Talvez ainda esteja coisas erradas. Talvez ainda esteja coisas erradas. Mas, nessa noite, lembram-se do rei? Lembram-se da aliança? O rei está aqui. Aleluia. Glória a Deus. O rei está aqui. E ele pergunta para mim e para você: será que nós lembramos da aliança que fizemos com ele? A promessa? Porque o rei, ele encerra em cumprir aquilo que ele promete. E eu e você? Como será que a gente leva isso? O rei está nesse lugar. Talvez eu e você ainda estejamos em Lodebar. Em algum lugarzinho lá escondido ainda tem um pouco de Lodebar em nós. Talvez a frustração por algumas coisas que aconteceram. Talvez o medo, o desespero. Até ontem de noite eu estava conversando um pouco com a pastora sobre algumas coisas e falando sobre isso, sobre tristeza e sobre... Porque às vezes a gente acaba... O rei nos tira de Lodebar, mas às vezes a gente acaba voltando para Lodebar porque não queremos às vezes ouvir quando o rei nos fala. Às vezes não queremos ouvir a voz do rei quando ele nos diz não. Às vezes não queremos ouvir a voz do rei quando ele quer nos corrigir. Aí acabamos indo para Lodebar porque Lodebar está cômodo. Eu não estou incomodando ninguém, então eu vou ficar por aqui mesmo. Mas eu estou sofrendo. Mas eu não estou incomodando ninguém. Mas o rei, nesta noite, está aqui. E ele fala que ele lembra da promessa. Assim como Davi, como Deus fez Davi cair em si aquele dia. E lembrar que tinha lá, será que tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar da minha bondade? Deus trouxe. Porque a promessa foi feita lá atrás. Mefibosete nem existia quando foi feita a promessa, quando foi feita a aliança de um cuidar do outro e cuidar da sua descendência. Aleluia, Jesus. Mas Jesus trouxe. Porque o rei, quando ele promete, o rei cumpre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando o rei promete, não tem sequidão. Quando o rei cuida, ele não deixa temer. Ele cuida, ele zela, ele conforta, ele cura, ele liberta. Aleluia. Porque ele lembra. E eu e você, improváveis que estamos aqui hoje, a nossa promessa, a nossa aliança foi feita lá no ventre. Nós nem tinha nascido ainda e ele já tinha uma aliança comigo e com você. Aleluia. E ele prometeu que iria nos cuidar. E ele prometeu que não iria nos deixar só. E ele tem cumprido. Porque a maior prova que ele tem cumprido é porque eu e você estamos aqui. Bem, andando, falando, podendo ouvir, podendo adorar ele com as nossas mãos, podendo exaltar ele com a nossa voz. É sinal que ele zela e que ele cuida. É a promessa, e quando o rei faz promessa, o rei cumpre. Porque aquele dia ele caiu, tem alguém? Tem. E Zipa falou, tem. Manda chamar. E
Mefibosete, eu fico imaginando eles indo buscar Mefibosete e ele chegando e dando de cara com o rei. Talvez ali ele se prostrou e ele adorou tanto porque ele sabia que a partir daquele momento a sua história iria mudar. Na minha e na tua vida também, pessoas julgaram, apontaram o dedo, mas o rei chegou para mim e para você, e nós sabíamos que quando ele chegasse, a nossa história iria mudar. Aleluia. Iria mudar. Glória. Porque quando o rei manda chamar, não tem mais fome. Quando o rei manda chamar, a dor que havia lá na alma, o rei tem poder e toca e cura. Glória a Deus. A frustração de eu não tenho, eu não sou amada, o rei diz: eu sou o pai. Deus da glória. A falta de carinho, o rei está lhe dando atenção. Eu não preciso mais mendigar nada de ninguém, mas o meu rei, o meu Jesus dá. Quando ele chega, tudo muda. Tem situações, lutas, temos. Vamos ter, vamos. Porque não é só porque somos filha do rei, não é só porque o rei fez a promessa e fez ali a aliança que não vamos sofrer. Mas o rei está, lembra que ele prometeu de cuidar, de estar do lado, então ele está do lado. Aleluia. Ele está cuidando, ele está zelando, ele está pegando no colo quando eu estou dizendo: Deus, eu não quero mais, eu vou desistir porque eu não aguento mais. E ele traz à existência a promessa, e ele diz: continua mais um pouquinho. Se está caído, ele dá a mão, ele levanta do chão. Se está doendo, ele vem, ele abraça ali, ele aperta se for preciso. Mas ele cuida, ele não abandona, ele não desiste. Porque ele zela em continuar cuidando daquilo que ele prometeu. A aliança, o cuidado, a promessa. E nós será. Porque muitas das vezes para nós, a gente acontece situações, a primeira coisa que a gente quer desistir da promessa. A gente não quer mais ser amiga do quem? Do rei. A gente quer desistir, primeira pessoa que a gente desiste é sempre dele. E a gente lembrar, se a gente fazer uma autorreflexão da nossa vida e ver tantas coisas que a gente já viveu, já passou, nós, seres humanos, nós mesmos não ia suportar. Mas se nós estamos aqui depois de tantas coisas ruins, é por quê? Porque o rei se lembrou de nós. Aleluia. É porque o rei se lembrou da promessa. Promessa que foi feita lá atrás. Eu e você nem existia, mas ele já tinha uma promessa. E ele zela até hoje com a promessa na minha e na tua vida. Glória a Deus. E nessa noite ele fala para nós: sair de Lodebar. Sai de Lodebar. Deixa Lodebar e vem para a casa do rei. Porque na mesa do rei tem pão, na mesa do rei tem água. E se bebe dessa água não vai mais ter sede. E se come desse pão não vai mais ter fome. Aleluia. Não vai ter. Não vai. Porque o rei está cuidando. O rei está zelando pela promessa. Amém? Se levanta em pé. Glória a Deus.